Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Boa tarde. Nossa, eu acredito que alguns almoçaram. Então, eu acho que dá para dar uma boa tarde melhor. A gente vai tentar de novo, a gente vai ensaiar. Boa tarde. Eita, glória. Agora sim, agora foi uma boa tarde mais animado. Irmãos, sem mais delongas, hoje eu me propus no meu coração que eu não vou fazer uma abertura muito longa, que a gente quer aproveitar muito. Estamos cheios de expectativas no Senhor por tudo que o pastor Lucas vai trazer para nós nessa tarde. Então, eu queria já chamar ele aqui, pastor Lucas, por favor. Pastor Lucas, ele é da Igreja Batista Palmeiras, né? Líder, pastor, casado, né? Com a Cristiane, descobri hoje que ela é minha xará. Muito prazer ter você conosco, fica à vontade no nosso meio. Vamos orar pelo pastor Lucas, em nome de Jesus? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse servo do Senhor que está aqui hoje para nos abençoar. Então nós te pedimos, Pai, que como um servo teu, que o Senhor o use conforme a tua vontade, Pai. O Senhor impeça o pastor Lucas, Pai, de falar qualquer coisa dele mesmo nessa tarde, mas que tudo venha do Senhor. Nós queremos receber do Senhor, Pai. E eu sei, Deus, que o Senhor já tem preparado coisas maravilhosas para nós nessa tarde. Nós é que muitas vezes somos distraídos. Então eu te peço que nada distraia o pastor Lucas nessa tarde, mas que nada também nos distraia, Pai, de ouvir a tua voz nessa tarde. Nós oramos, colocamos a vida dele nas tuas mãos e porque cremos, Pai, que o Senhor é Deus nas nossas vidas, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa tarde. Agora foi melhor. Gente, queria dizer que é um privilégio estar aqui com os irmãos. Como já foi apresentado, estou aqui com a minha esposa Cris e o meu filho Samuel, de 1 ano. Daqui a pouquinho ele deve começar fazer uma bagunça por aí, vamos ver como vai ser. Mas é um privilégio, já estou revendo aqui algumas pessoas queridas, que nós caminhamos juntos. E nós vamos falar sobre um tema muito relevante, que é onde estamos. Eu já queria convidar você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho segundo João, no capítulo 2, nós vamos ler 10 versículos, do 12 ao 22. Nós não iremos nos ater aos 10 versículos, mas faremos a leitura completa, só para que os irmãos que não estão familiarizados com o texto possam ter uma noção um pouco maior do contexto. João 2, a partir do versículo 12. Estão umas folhas ainda passando, vou esperar vocês. Todos acharam? Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se do que estava escrito: o zelo pela sua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado. O Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Que a palavra do Senhor encontre lugar nos nossos corações. Esse texto é interessante, porque Jesus ele vê ali um comércio acontecendo no templo, em Jerusalém, e ele tem uma reação enérgica. Coloca todo mundo para correr, faz um chicote, sai dando chicotada para todo lado. E aqueles homens pedem um sinal para Jesus. Olha, você está dizendo que você tem autoridade para fazer tudo isso? Então faça-nos um sinal.
E Jesus fala sobre o templo: olha, destrua esse templo, que eu irei reconstruí-lo em 3 dias. Obviamente isso era impossível para uma pessoa. O templo demorou, como eles dizem, 46 anos para ser reconstruído. Só que nós sabemos que o próprio texto diz para nós que esse templo que Jesus estava se referindo era o seu corpo. Logo que o próprio texto enfatiza para nós, João faz uma nota para nós, dizendo que após a ressurreição de Jesus, os discípulos lembraram e creram. O que Jesus está apresentando para nós é uma mudança de paradigma do templo. Para cima passa, né? É uma mudança de paradigma do templo. Ou seja, neste momento aqui, Jesus apresenta que agora o templo não é mais aquela estrutura. O local de encontro não é mais aquela estrutura que foi construída pós-cativeiro babilônico. Agora o templo, o local de encontro, o local onde nós fazemos as nossas transações com Deus, é o próprio Cristo. Só que o nosso caminho aqui vai ser mostrar como que essa mudança de paradigma aconteceu ao longo de toda a Escritura, à luz de uma teologia bíblica. Então nós vamos mostrar que essa mudança de perspectiva do templo não acontece só aqui, mas ela vem acontecendo desde o Éden, desde o Gênesis. E isso vai ser, sobre isso nós vamos ter, por isso vai passar toda a nossa caminhada. Então vamos lá. Foi. Agora foi. Vamos do começo? Gênesis capítulo 1. Geralmente quando nós vamos ler Gênesis capítulo 1, nós vamos com as preocupações da ciência moderna. Evolução, aconteceu ou não aconteceu, é literal ou não é literal. E por conta dessas preocupações, nós deixamos de dar a ênfase naquilo que de fato o texto quer dizer. Quem recebeu esse texto no Antigo Oriente Próximo não tinha nenhum tipo de preocupação com as questões da ciência moderna. Então eu gosto da perspectiva de que Gênesis na verdade é um contraponto com a cultura babilônica e com as outras culturas, como a egípcia, que nós tínhamos ali no Antigo Oriente Próximo, que influenciavam o povo de Deus. De forma bem resumida, nós temos aí a imagem, né, do que seria ali um pouco da cosmologia babilônica. Você tem 2 deuses, Marduk e Tiamat, fazendo um resumo do resumo do resumo. A ideia é que Marduk lutou contra Tiamat, partiu Tiamat no meio. Tiamat é essa serpente que está aí no slide. Da parte de cima fez os céus, da parte de baixo fez a terra. Em resumo, a cosmogonia babilônica, ela está ensinando 2 coisas para aquele povo. A primeira é que o mundo veio a partir de um panteão de deuses. E Gênesis está ensinando para nós o quê? Que o mundo veio a partir de um único Deus. A segunda é que o mundo veio a partir da guerra e do caos. O mundo para os babilônicos veio a partir de uma guerra entre os deuses. Gênesis mostra o contrário, que o mundo na verdade é um local que Deus criou, um local que é habitável e que Ele criou de forma organizada. Não é à toa, se você observar o relato de Gênesis capítulo 1, você vai ver que nos primeiros 3 dias e meio Deus cria espaços e ambientes, e depois na sequência Ele preenche esses espaços e ambientes, o que passa para nós uma ideia de organização, algo que é progressivo. Deus cria um mundo que é habitável a nós. Só que sabe qual que é o dia mais importante da criação? O 7º dia. Então olha só o que o texto nos diz. Gênesis 2, 2 e 3. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Geralmente nós fazemos a pergunta, né? O que é esse descanso de Deus? O que significa o ato de Deus descansar? Obviamente o texto deixa claro para nós que não é um descanso no sentido físico, como nós descansamos. Porque o texto não fala de questões que são propriamente físicas. O texto fala de descanso, de bênção e de santificação. Ele fala que Ele santificou esse dia. O que significa isso?
Muito possivelmente, descanso aqui tem a ver com a presença de Deus. O ato de Deus descansar é o ato de Deus descer com a sua presença. E eu quero mostrar isso um pouco para vocês. John Walton, no livro que chama O Mundo Perdido de Adão e Eva, ele traz como que existe no Antigo Testamento essa relação do descanso com a presença de Deus. Então ele cita, por exemplo, Salmo 132, versículos 13 e 14. O Senhor escolheu Sião com o desejo de fazê-la sua habitação. Olha só o que o Senhor diz agora: este será o meu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei meu trono, pois este é o meu desejo. Então observa, ele escolhe Sião como local da sua habitação, local da sua presença. E o que ele diz? Este é o meu lugar de descanso. Descanso está ligado à presença de Deus. O texto também mostra para nós, em Isaías 66, olha só o que o próprio Senhor diz: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Observe mais uma vez, Deus está falando: olha, o céu onde eu sento e a terra onde eu coloco os meus pés, ou seja, onde eu habito. Que tipo de casa vocês vão construir para mim? Que tipo de templo vocês vão fazer? Não é este tudo que eu criei com as minhas mãos, o meu local de descanso? Em outras palavras, o que Deus está dizendo é que, olha, eu não me limito a um templo. O meu local de descanso é a minha habitação, é a minha criação. Por isso que Gênesis, ele mostra para nós, mais do que só a construção de um local onde nós iríamos habitar, mas Gênesis mostra para nós um local onde Deus iria habitar. Por isso a criação, ela é o grande templo de Deus. E aqui nós temos a primeira vez que nós temos a noção de templo na Bíblia. Onde? No relato da criação. Porque a criação é um local onde Deus quis habitar. Isso tem uma implicação também, por exemplo, até na visão que eles tinham sobre como era a construção de templos. Então, se você observar naquele tempo, nas culturas daquele tempo, você vai ver que eles construíam uma casa ou um edifício para Deus, mas aquele edifício em si não era templo. Ele se tornava templo a partir de algo. Do que? A partir da festa da consagração. Então você construiu o espaço não era templo. Depois aquele local era consagrado e aí sim se tornava templo. É o que está acontecendo e essa é a linguagem que nós temos em Gênesis. Deus constrói um espaço e no final ele consagra esse espaço. Ele santifica esse espaço. Ele abençoa esse espaço. E esse espaço agora não passa só a ser um espaço comum, mas ele se torna templo e habitação. Essa noção estava no imaginário também do povo hebreu. Então, se você ler o relato da construção do tabernáculo, em Êxodo 40, 34, diz assim: já estava construído, teve a consagração, e o que aconteceu na consagração? Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Isso aconteceu também no templo. Construíram um templo, fizeram uma festa de 7 dias, é até bem simbólico isso. E o que acontece no último dia? Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o seu templo. Ou seja, o espaço deixou de ser só um espaço, se tornou agora templo. Então o primeiro templo que nós temos é a criação. Por isso que Gênesis relata a criação de um local onde Deus habita. Por isso que nós geralmente falamos que o jardim do Éden é um jardim-templo. Por quê? Era no jardim que Deus ia encontrar com o ser humano, não era sempre isso? Lá à tarde Deus ia ter esse encontro com o ser humano. Por quê? A criação é o templo, na perspectiva da cronologia bíblica, era o templo, mas ainda Deus habita, nós acreditamos na onipresença divina. É o templo onde Deus habita. Reverendo Shum, num livro que chama Missão Primordial, ele faz um estudo missiológico à luz de Gênesis 1 até o capítulo 11. Olha só o que ele diz.
sobre a descrição do Éden. Cada um dos elementos grifados acima são elementos comuns que aparecem no tabernáculo e no templo. A ideia de que o Jardim do Éden foi o primeiro templo não é novidade entre os estudiosos, e muitos deles desenvolvem a ideia de que Gênesis 2 apresenta o arquétipo dos templos que seriam construídos futuramente. Desde o tabernáculo, passado pelo primeiro e segundo templos, a visão do profeta Ezequiel do templo escatológico, a reforma de ampliação do grande templo de Herodes e culminando no último templo de Apocalipse 21 e 22. Ezequiel 28, mais explicitamente, chama Éden de templo, o jardim de Deus, o monte santo de Deus e o santuário, provavelmente referindo-se aos diversos compartimentos do templo. Então, nós temos primeiramente a criação sendo apresentada como esse templo. Só que no relato da criação também, nós encontramos a referência ao ser humano, porque o texto fala que o ser humano, ele está nesse templo. Só que o texto diz em Gênesis 1 que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós todos, bem conhecidos de todos nós. Mas se nós entendermos que o relato da criação, na verdade é um relato de a construção de um templo, isso deve influenciar a nossa forma de ver o ser humano. Por quê? Essa expressão, a imagem, naquele tempo ela era usada em dois contextos. O primeiro contexto era o contexto de um rei que conquistava o seu império. Então o rei conquistava um império, ele conquistava um local, ele não ficava ali naquele local, ele voltava para a capital do seu império, mas ele deixava ali a sua imagem. Significava o quê? A presença daquele rei ali. O que nós temos mais próximo disso hoje, talvez sejam aquelas duas estátuas que nós encontramos lá na Coreia do Norte. Ali é da família dos ditadores que estão lá, e você tem uma série de regras, muito obrigado, tá? Você tem uma série de regras com relação àquelas estátuas, né? Questão de foto, mas se você observar a foto, você tem pessoas reverenciando aquela estátua, não é? Por quê? As estátuas representam a presença daqueles dois imperadores ali. Só que tem um outro contexto onde essa expressão era usada, que era no contexto do templo. O que todo templo tinha? Uma imagem do Deus, que representa o quê? A presença daquele Deus ali. Então nós temos aqui, por exemplo, uma representação, né, de uma imagem de Deus, que mostra um pouco disso, né? O templo, ele tem a imagem do Deus, que representa a presença daquele Deus ali. E aí a pergunta para nós, se o texto fala que nós somos a imagem de Deus, em outra escala o que ele está dizendo é o seguinte: olha, nós somos, ou deveríamos ser, os representantes de Deus aqui no seu grande templo. Por isso que ele diz para o homem se multiplicar, se espalhar por toda a terra, porque nós somos os representantes, nós promovemos que Deus está presente aqui nesse mundo. Isso tem implicações para nós. Nós somos os representantes da presença de Deus em seu grande templo. Então o primeiro paradigma de templo que nós encontramos está na sua criação, e o ser humano é colocado como fundamental nesse processo, diferente das outras cosmogonias que diziam que apenas os seres humanos foram criados para servir e trabalhar para os deuses. Na perspectiva bíblica é um pouco diferente, destoa um pouco disso. Porém nós sabemos a continuidade da história. O ser humano peca, aí nós temos a expressão da queda, e ele é expulso do jardim. Se o jardim é o jardim templo, é como se o texto está dizendo para nós o seguinte: o ser humano foi expulso do templo, foi separado da presença de Deus. Quando a gente fala que o pecado nos separa de Deus, tem toda uma teologia por trás, né? É a representação do Éden. Agora existe uma separação. Existem anjos que guardam o acesso agora à árvore da vida, porque houve uma ruptura. E agora para onde foi esse templo? E aí nós temos na cronologia bíblica o relato do dilúvio. E aí nós vemos no dilúvio que existe uma relação da arca com o templo.
E aí não tem como a gente passar por tudo, porque o nosso tempo ele está correndo aqui, mas eu quero mostrar um pouco para vocês as relações que existem entre a arca, Noé e Moisés, templo / tabernáculo. Isso obviamente não foi eu que criei, isso está também no livro do reverendo Shum, Missão Primordial, onde ele fala dos fundamentos da missão em Gênesis 1 a 11. Ele mostra de forma com muita propriedade quanto a isso. Eu estou citando muito o Shum, mas é porque ele é meu orientador do mestrado, então acaba que eu sou mais influenciado, né? Mas ele mostra na relação dos textos ali, primeiro texto, relação com Noé, segunda coluna, relação com Moisés. Vai ver que os dois falam sobre o favor do Senhor. O termo arca, o termo hebraico para arca, são idênticos nos dois casos, para a arca da aliança e para a arca de Noé. Os dois você tem referências a cobrir de betume, você tem referências à família salva, você tem os inimigos sendo julgados pelas águas, você tem referências a coisas feitas de madeira cipreste, você tem uma referência de 40 dias e 40 noites, referência a 7 dias, animais puros e impuros escritos em textos, as águas escoando, remover a cobertura, sacrifícios oferecidos no primeiro dia, a questão do descanso e a questão da montanha. Ele mostra algumas referências, não sei se vocês vão disponibilizar os slides depois, mas aí vocês podem fazer as conferências dos textos. No livro também do reverendo Shum, você tem um quadro com toda essa descrição de forma muito clara. E também nós temos uma referência à obediência ao Senhor, né, entre Moisés e Noé. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Os israelitas fizeram todo o trabalho ali do tabernáculo, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, nesse sentido, o Shum ele chega à seguinte conclusão: a arca é construída como uma caixa flutuante, uma estrutura como uma caixa similar à arca da aliança, e ambas são, na verdade, santuários de segurança em meio ao caos do mundo. Então, assim como o templo representava aquele santuário de encontro com Deus no meio do caos do mundo, também a arca é esse local enquanto o mundo está em caos. Ali você tem os seres humanos, muito representados pela figura de Noé, se encontrando com Deus, conversando com Deus. A arca se tornou, no dilúvio, esse local de encontro e esse tempo. Porém, nós sabemos a narrativa bíblica. Após o dilúvio, Deus chama Abraão, nós temos toda a caminhada, e aí nós chegamos em Moisés. E aí nós temos a construção, tanto do tabernáculo, quanto do templo. Se nós lemos o Novo Testamento, tanto na teologia de Colossenses 2, quanto também em Hebreus, nós vemos que tudo o que acontece no templo era sombra do que viria. Ou seja, tinha um propósito de apontar para algo. É como se eu estivesse olhando para aquela porta e atrás dela tivesse uma bicicleta. Eu consigo ver a sombra e identificar com uma bicicleta, e eu vou caminhando até essa bicicleta. Quando eu ultrapasso a porta e vejo a bicicleta, eu preciso da sombra para saber que aquilo é bicicleta? Não. Mas a sombra continua a me ensinar sobre a bicicleta? Sim. Então é exatamente isso. Quando nós olhamos ali para todos os relatos da forma dos ritos que aconteciam cerimoniais, tanto no tabernáculo quanto no templo, eles apontavam para Jesus. Eles eram sombra de Jesus. Nós não precisamos mais deles, porque Jesus já foi manifesto, mas eles continuam nos ensinando sobre Jesus. E eu queria que, dentre muitos, eu escolhi um que representava um pouco disso e aponta para Jesus, que é um dia que é muito conhecido de todos nós, que é o dia da expiação, que era uma vez no ano, o sumo sacerdote colocava ali uma roupa especial cheia de sinos, amarrava-se uma corda nele, ele fazia um sacrifício pelos seus pecados, fazia um outro sacrifício pelos pecados do povo, e ele pegava esse sacrifício pelos pecados do povo, entrava até o santo lugar, e ele chegava diante da Arca da Aliança. A Arca da Aliança tinha uma tampa, que era o propiciatório,
E ali ele fazia o que o Novo Testamento, Paulo vai chamar de propiciação, né? Que é o ato dele aspergir o sangue na tampa da arca, e aí Deus vinha e consumia esse sangue, como se estivesse ali perdoando os pecados do povo. Tudo o que acontece no templo é muito estético, então a gente precisa olhar para essa cena, para entender o que ela comunica de alguma forma sobre Jesus, e sobre esse novo templo que nós temos. Dentro da Arca da Aliança, nós temos 3 elementos. Alguém sabe me dizer quais são os 3 elementos que nós temos dentro da Arca da Aliança? Como é que é? Vara de Arão, maná, tábuas da lei. 3 elementos. Vamos pensar um pouquinho nesses 3 elementos. Tábuas da lei. Moisés sobe no monte, está lá conversando com Deus, recebe as tábuas, o povo começa a adorar o bezerro de ouro. Aí Deus fala para Moisés: ô Moisés, olha lá o que está acontecendo. Vamos fazer o seguinte, vou abandonar o povo, fazer de você uma grande nação. Não, pelo amor de Deus, não faz isso. Então eu vou mandar alguém, um anjo aí para ir com vocês, mas eu não vou. Não, Senhor, espera aí. Moisés desce, fica nervoso, quebra as tábuas, precisa voltar para receber novas tábuas de anjos. Ou seja, um elemento da rebelião do povo contra Deus. Maná. O povo caminhando no deserto, o que Deus fazia? Todo dia mandava o maná. Aí Deus falou para o povo assim: guarda alguns dias aí para vocês terem garantia de que eu vou mandar, ou de vocês vão comer. Foi isso. Ele falou para não guardar. O que o povo fez? Rebelião do povo contra Deus. Vara de Arão que floresceu. Deus já tinha estabelecido a liderança de Moisés, o sacerdote de Arão, a história está lá em Números. O povo começou a questionar isso. Deus precisa fazer o milagre das varas, fazer a vara de Arão florescer para confirmar o que ele tinha dito e ainda destruir parte do povo. Rebelião do povo contra Deus. Então o que você tem lá no dia da expiação? Rebelião do povo contra Deus. Romanos 1 fala: a ira de Deus é manifesta dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Verdade bíblica: o pecado desperta a ira de Deus. Então Deus olha para a rebelião do seu povo. O que Deus faria? Descarregaria a sua ira sobre o povo, consumiria o seu povo. Mas o que o sacerdote joga no meio? Sangue. E ao invés de Deus consumir o povo, o que Deus consome? Sangue. Isso que Jesus fez por nós na cruz, né? No momento ali que Ele está se oferecendo, toda a ira de Deus que deveria estar sobre mim, sobre você, foi descarregada sobre Cristo. E por isso que Ele tem aquele sentimento de abandono, né? Deus meu, por que me desamparastes? Que era a lógica do que era a propiciação naquele tempo, né? O que era a propiciação? Deus se tornar propício para mim. Então o sujeito ia até o templo do Deus, oferecia um sacrifício, porque aí Deus ia ficar propício para ele. Naquele momento em que Jesus está levando sobre si toda a ira de Deus pelos nossos pecados, é como se Deus não estivesse propício mais para Cristo, e aí ele tem experiência de abandono. Por isso que todo esse templo, essa realidade do templo, da construção, do tabernáculo, ela tinha um propósito muito claro, que era o Messias. Por isso que Jesus pode falar assim: olha, isso aqui eu vou reconstruir em 3 dias. Por que eu vou reconstruir em 3 dias? Porque esse paradigma aqui vai cair, porque eu já cheguei. Não precisam mais da sombra, agora vocês precisam olhar para mim. Em mim vocês vão encontrar a presença de Deus. Só que a história, ela não acaba até Jesus, ela não acaba só com o templo e o tabernáculo, né? Nós sabemos que existe uma cronologia. Então nós já falamos do jardim, representado por aquela árvore, nós já falamos da arca, nós já falamos do tabernáculo, o templo, que é esse aqui de baixo. Só que nós sabemos que num período da história do povo, o templo foi destruído pelos babilônicos. Então o templo foi destruído, a terra foi devastada, o povo foi levado cativo. Então o povo não tem mais o templo, ou seja, o povo não tem o culto, o povo não tem o local de encontro, o povo não tem também a terra prometida, não tem mais a promessa. Sobrou para o povo só uma coisa: a lei. Aí surgem as sinagogas, e toda a tradição rabínica que nós encontramos, judaica, né, surge ali nesse momento cativeiro.
porque o povo perdeu os dois seus principais elementos, né? Que era o templo, a terra, que é a terra santa, e sobrou para eles só a lei. Então eles começaram o quê? A se estudar a lei. Então, no momento da vida do povo, por mais que não efetivamente, o local de encontro com Deus se tornou o local de estudar a lei, no sábado, onde eles iam nos seus grupos, depois se tornaram sinagogas, que eles abriam os rolos da lei, e ali eles estudavam a lei. Só que agora o texto mostra para nós sabemos que depois o templo foi reconstruído, então o local de encontro volta a ser o templo, e aí vem Jesus. Jesus se torna esse local, onde agora ele é o templo. Onde nós encontramos a presença de Deus? Em Cristo Jesus, e é isso que ele está ensinando no texto. Por isso, eu queria passar para vocês, fazer um panorama pelo livro de Hebreus, porque Hebreus mostra para nós de forma muito clara como que Jesus é superior a todos os elementos da religiosidade judaica. Nós não sabemos muito bem quem é o autor. Uns acreditam que São Paulo, inclusive se você pegar as Bíblias mais antigas, você vai ver que Hebreus é referendado lá como sendo uma carta paulina. Isso já está mais em descrédito. Então outros já acreditam que foi Apolo que escreveu, que Hebreus é uma pregação de Apolo. Nós não sabemos quem é o autor, mas nós sabemos o perfil dos destinatários, que eram judeus convertidos à fé cristã, que estavam sendo tentados, muito possivelmente por conta da perseguição, a voltar às práticas judaicas. Então, qual a argumentação que o autor de Hebreus segue? Ele mostra o seguinte: que Jesus é superior a todos os elementos da religiosidade judaica. Então ele pega todos os elementos, desde os anjos, sacerdócio, sacrifício, ele pega tudo e mostra como que Jesus sobrepõe todos esses elementos. Então, eu queria só passar por alguns textos, ler alguns textos com vocês, que reforçam e expressam tudo isso. Hebreus 1, Jesus é superior aos anjos. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Jesus é superior aos anjos. Hebreus 3, 2 e 3. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem maior honra do que a própria casa. Jesus é superior a Moisés. Hebreus 4. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, ele adentrou os céus, Jesus, Filho de Deus. Apeguemos com toda a firmeza a fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus é superior ao sumo sacerdócio judaico. 7:22. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar seu ofício. Mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio que permanece. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Jesus é maior que os sacerdotes. Tem mais em Hebreus? Tem mais em Hebreus. Hebreus 9, 11 e 12. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente
a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve a sua redenção. Ele cita aqui Deus é o cordeiro definitivo, de certa escala, mas ele também coloca Jesus como sendo superior ao tabernáculo. Mas a ideia aqui desse capítulo de Hebreus é mostrar que Jesus é superior a todo o sistema religioso, a todo o tabernáculo, a toda aquela aliança que Deus tinha com o povo judeu. Jesus é superior a todo esse sistema e a toda essa aliança. E por fim, eu queria voltar no capítulo 4. Olha só o que o texto nos diz. 4, 2 e 3. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que lhes ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse. Em outras palavras, o capítulo 4, se você ler de Hebreus, ele está mostrando que Jesus é superior ao sábado, Jesus é superior ao Shabat, Jesus é superior ao descanso judaico. Por quê? Porque ele é o nosso descanso. Quem que são os que participam do descanso? Aqueles que guardam o dia da semana? O texto fala, aqueles que entram no descanso são aqueles que creem. Os que cremos é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse. Então, Jesus é apresentado como sendo superior a todos os elementos da fé judaica. Por isso que o próprio Jesus pode dizer, como nós lemos no texto de João, de que Ele é o templo. Esse templo vai ser destruído, mas eu vou reconstruir em 3 dias. Eu vou ressuscitar. Eu sou o templo. Eu sou o local de descanso. Em outras palavras, sabe onde nós estamos? Em Cristo. Em Cristo. Tudo isso aqui é para falar o seguinte: onde nós estamos? Em Cristo. Ou em outras palavras, na presença de Deus, no templo de Deus, que é o próprio Jesus. Então eu queria, para a gente refletir, só uma pergunta: aqui está contando as perguntas nesse tempo aqui? Beleza, então tem tempo ainda para a gente explorar, para a gente refletir e praticar. Se Jesus é superior a todas as coisas, e se nós estamos em Cristo, é sugestivo, né? Igreja Batista em Cristo. Não pensei nisso não, tá? Mas ficou sugestivo. Se nós estamos em Cristo, ficou ruim a piada, né? Em Cristo, piada de pastor. Em Cristo, nós precisamos fazer a pergunta: qual que é o centro da nossa adoração? Esse é o ponto. O centro da nossa adoração mostra muito onde nós estamos. Foi citado aqui pela Cris, acho que foi pela Cris em algum momento, enquanto ela estava introduzindo, Romanos 12, que agora, diante de todo o Evangelho, né, Romanos é uma exposição do Evangelho. Então, se você pegar ali do 1,18 até o fim do capítulo 11, você tem uma explanação do que é o Evangelho. E no 12 começa as implicações do Evangelho. E ele fala assim: o que a gente tem que fazer? Portanto, a gente entrega a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ofertar vida, sacrifício é a linguagem de templo, não é? De culto. Porque agora é a noção de que a minha vida, ela é um culto para Deus. Por isso que ele fala que este é o nosso culto racional. Culto racional, né? Eu sou da Igreja Batista vinculada à Convenção Batista Mineira. E aí nós somos de linha mais tradicional, né? Então nós não somos pentecostais. E aí eu vejo muita gente lá da minha denominação, e o Daniel é prova disso, porque ele também é um pastor batista, a gente usar o texto do culto racional para falar como um culto não pentecostal. Mas não é isso que ele está falando, não. Culto racional é consciência de que a minha vida é um culto, e de que cada passo que eu dou, cada movimento que eu faço, faz parte de uma liturgia, de um grande culto que eu estou prestando para Deus. Por isso, se nós entendemos que nós estamos em Cristo, o templo de Deus, a revelação máxima de Deus para nós, e que nele tudo que nós vimos aqui do Antigo Testamento se cumpre, nós precisamos ter cuidado para que a nossa liturgia de vida diária
tenha como centro Jesus Cristo. Existem muitos deuses que nos cercam, que tentam tomar o centro da nossa adoração. Mas a verdade que nós estamos vendo aqui, à luz da palavra de Jesus, é que nós devemos lutar constantemente para que Ele seja o centro da nossa adoração. É como se Jesus norteasse todo o nosso dia, toda a nossa rotina, tudo que a gente faz, porque nós estamos nele. Então tudo que a gente faz tem que ser Jesus. É como se a nossa vida exalasse Jesus, sabe? Sim, cheiro de Jesus, olha e vê Jesus, porque nós estamos nele. E se nós estamos nele, nós vemos como ele viveu, porque ele é o centro da nossa adoração. Então é uma pergunta reflexiva: Jesus é o centro da sua adoração, da minha adoração? O quanto de Jesus eu vejo no meu dia a dia, na minha rotina, no meu ato de levantar, no meu ato de escovar o meu dente, no meu ato de tomar um café com a minha família, no meu ato de pegar um ônibus para ir para o trabalho, no meu ato de me relacionar com o meu trabalho, eu abrir o navegador da internet e o computador travou um pouquinho, né? Como que é a minha vida, o meu dia a dia? É uma vida que está realmente em Cristo? Uma outra coisa, é uma pergunta também: como você lida com a dimensão comunitária da adoração? E aqui eu estou falando como igreja. Nós sabemos que existe uma dimensão do culto que é pessoal, que eu acabei de escrever, que é a minha vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora, existe uma dimensão de culto a Jesus, existe uma dimensão de que nós estamos em Cristo, que é comunitária, que é na igreja local. Existe uma igreja que é a igreja universal, ótimo, mas existe também uma igreja que é a igreja local, no caso aqui específico, igreja batista. Irmãos, Paulo falava dos irmãos se reúnem em Colossos. Aqui os irmãos se reúnem na igreja batista em Cristo. Como está a sua vida de adoração comunitária? Paulo, ele faz a teologia, né, de que a igreja é o corpo de Cristo, não é assim que ele fala? Coríntios, Romanos, geralmente quando ele está falando de dons, quando ele fala de dons espirituais, ele apresenta a igreja como o corpo de Cristo e Cristo como sendo o cabeça desse corpo. Paulo não tira isso do nada. Se você vê o caminho de Damasco, quando acontece a conversão de Paulo, ele vê ali, né, tem a experiência com Jesus, e Jesus fala algo para ele. Ele fala assim: Saulo, né, no caso ali, Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo estava perseguindo Jesus? Ele estava perseguindo quem? A igreja. Mas Jesus se identifica com a sua igreja. Aí Paulo chega à conclusão: opa, a igreja é o corpo de Cristo. Então, se nós estamos em Cristo, nós estamos na igreja local. Não tem como fugir da experiência de igreja local. Só que eu vou falar agora como pastor, palavra pastoral. Digo eu, não o Senhor. Fala igual Paulo, né? Paulo fala lá em Coríntios. Nós vivemos num tempo onde o povo gosta de consumir igreja. A gente vê um tempo de consumismo, não é? A gente paga para ter uma experiência melhor numa loja. Tem gente que paga mais para ter um melhor atendimento numa loja. A gente busca um melhor custo-benefício para as coisas, porque nós vivemos um tempo do consumismo. A gente mede tudo pelo consumo. A gente quer consumir. Aqui está pausado, mas vai me avisar, obrigado, senão eu vou a vida toda aqui. A gente também é tentado a ter uma relação de consumo com a igreja, de ouvir, vou agora aqui experimentar de meios de graça, ceiar, participar do batismo de outras pessoas, né? Ter uma causa, sola gratia, sola fide, solos Cristo, sola Escritura, sola Deo Glória, ouvir uma mensagem que vai me confrontar e ir embora para casa. A gente não se envolve no serviço e na edificação dos santos. Você é um voluntário na sua igreja? Como que está isso aí? Em que ministério você serve? Ou você está só consumindo igreja? Viver essa dimensão comunitária da fé é muito só do que só estar no culto, experimentar dos meios de graça. É servir aos outros santos.
é exortar uns aos outros, é pastorear uns aos outros. A ideia de pastorear não é só do pastor, nós pastoreamos uns aos outros, nós cuidamos e exortamos, motivamos uns aos outros. Então, se você está em Cristo, lembra, a igreja é o corpo de Cristo. Você precisa estar numa vida de igreja, cheirando ovelha, porque você está no meio das ovelhas, participando da dimensão comunitária da adoração. Então fica a pergunta: como você lida com a dimensão comunitária da adoração? E por fim, o último princípio para a gente refletir e praticar, e talvez é a grande aplicação de tudo que nós conversamos à luz da pequena frase de Jesus, né? Do templo que seria reconstruído em 3 dias, é: descanse na presença de Deus. Nós estamos na presença de Deus em Cristo Jesus. Então o que você precisa é descansar na presença de Deus. Nós vivemos em um tempo onde as coisas mudam muito rápido. Tudo muda muito rápido. Nós não temos certeza de nada. A pandemia escancarou para nós o quanto os sistemas humanos são frágeis. As novas gerações são cada vez mais ansiosas. Um mundo cheio de informação. Vocês viram o Samuelzinho aqui? Então, gente, né, você entra no mundo da paternidade, você começa a pesquisar muita coisa sobre paternidade, você quer entender, você quer oferecer o melhor para o seu filho, e o algoritmo, ele sabe disso. E gente, é insano o tanto de informação que ele vai jogando. Como estimular o seu filho a andar, e aí um fala uma coisa, e vem o outro fala outra coisa, e vem o outro especialista de uma outra linha e ensina algo diferente, e você fica no meio desse monte de informação, e você fala assim: meu Deus, o que eu faço? Aí vem culpa, você é o pior pai do mundo. É um reflexo de um mundo de muitos ruídos, de muita informação rápida, TikTok, né? 15 segundos, 30 segundos. Cuidado. Lembra, a gente está numa dinâmica diferente desse mundo. Nós não somos desse mundo, ou pelo menos não devemos viver como esse mundo. Descansa em Jesus. Nós estamos em Cristo, nós estamos na presença de Deus, nós participamos desse descanso. O mesmo descanso de Gênesis, né? A presença de Deus. Agora nós somos participantes. Por quê, gente? Antes de Jesus ir, ele falou que não nos deixariam órfãos. Deixaria para nós o quê? O Espírito Santo, o selo. Paulo vai falar que o Espírito Santo, ele é o selo, ele é o penhor, é Jesus conosco. Então, descanse na presença de Jesus. Em um mundo de tanta ansiedade, em um mundo de tantos ruídos, de tanta informação, o nosso grande desafio é se apegar ao templo de Deus, o próprio Cristo, e descansar na presença dele. Amém? Queria orar com vocês antes de abrir para perguntas, e nós vamos orar. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, que foi inspirada pelo Senhor, nós cremos, e por si só, Deus, ela seria abençoadora, mas muito obrigado porque o Senhor, ao longo da história, deu mestres para a igreja que tanto nos elucidam, e a gente pode olhar para o que eles escreveram, toda essa trajetória da narrativa bíblica, e aprender com ela. Nós te louvamos por isso, somos gratos porque o Senhor cuida da sua igreja, o Senhor orienta a sua igreja. Mas Deus, além de tudo isso, nós queremos ser gratos por Jesus, que é o centro da nossa vida. Nós estamos em Cristo, nós queremos viver como aqueles que estão em Cristo, nós queremos viver essa experiência do templo em Cristo Jesus, porque nós estamos nele, nós somos o corpo de Jesus como igreja. Então, Senhor, nos ajude a viver como essas pessoas que estão em Cristo, não como as pessoas que estão em um mundo, que estão em outros deuses, mas como pessoas que estão unicamente em Cristo Jesus. Deus, nos dê aquilo que nós precisamos, a coragem que nós precisamos, também para testemunhar deste Jesus para as outras pessoas, que esse também é um desafio que nós temos como aqueles que estão em Cristo, como o corpo do Senhor aqui na terra. É a oração que nós fazemos, gratos pela sua palavra, e em nome de Jesus, amém. A Deus, glória a Deus, irmãos. Agora então nós abrimos para o nosso período de perguntas. Deus tem misericórdia. Descansa, gente, descansa.
Quem vai ser a primeira pergunta da nossa tarde? O pessoal tá meio tímido hoje, viu, pastor Lucas? Tá dando sorte. Ah, tem um irmão ali. Achei que eu ia dar sorte. Boa noite, paz. É pastor Lucas, né? Na realidade, não é uma pergunta direta, mas no final aí da palavra, né? Que você, no contexto aí desse final, você falou sobre essa geração que nós estamos, né? Eu costumo dizer que em conversas com pessoas da mesma religião, ou de outros, ou de alguns amigos, que nós estamos costumo dizer que nós estamos numa pior geração, né? Seja de crentes, obviamente, eu me incluo nela, de servos fracos, pessoas fracas religiosamente falando, né? Devido a uma série de questões que dos últimos 30 anos, vamos dizer assim, 40 anos aí, que a gente vem enxergando. E no primeiro dia de palestra, foi um pastor falou que foi, eu acho que o pastor ele é professor, não sei se foi isso. Foi você, né, que estava palestrando, acho que foi o irmão ali, né? Falou sobre que foi questionado na escola. Por que eu estou falando isso? Eu tenho 2 filhos de 8 e 13 anos e eu me aproximei um pouco dos amigos deles de escola e tal, e me preocupou muito, mas muito, essa questão, né? Nós estamos falando aqui da palestra de origem, essa crise de identidade, principalmente dessas crianças, né? Vamos dizer aí, vamos colocar acima de 10 anos, vamos colocar de 10 a 20, aí, 25 anos, as crianças de 10 anos e até os 25 anos de idade, os adolescentes, pré-adolescentes, e me preocupou muito, mas muito mesmo. Uma coisa são os nossos filhos, que nós sabemos que nós precisamos, né, caminhar com ele, né, no caminho de Cristo, com eles. E me preocupou essas crianças, as pessoas que estão ali na escola, ou que não têm esse acesso, que os pais não têm esse acesso a uma igreja, ou não tem uma certa fé para, né, essa preocupação. Eu queria que você comentasse, né, sobre isso, como nós, como igreja, conseguimos chegar nesse acesso dessas crianças, ou dessas pessoas, desses pré-adolescentes, desses jovens, né, que não tem uma identidade cristã verdadeira ali, e como nós podemos contribuir nesse sentido, né? E o que você acha, se de fato você também acha dessa geração aí dos 30, 40 anos, não vou falar a minha idade aqui não, mas dos 30 anos para trás aí, o que você acha e o que culminou nesse momento que estamos como igreja, como num todo? Tá, são 2 perguntas, uma muito longa de resposta. Eu vou começar pela dos filhos, tá? Olha, a gente tem um desafio muito grande desse tempo, porque nós vivemos na era da política de identidade, né? Hoje nós vivemos na era das políticas de identidade. E essa temática da identidade, ela se tornou cada vez mais forte no nosso tempo. E não tem como, porque não tem como a gente achar que os nossos filhos, eles estão fora dessa realidade, porque a cultura, ela faz pelo menos 3 coisas com a gente. Ela determina o sentido para as coisas. Então, se você vê, por exemplo, você vê um totem daquelas tribos mais tribais, que tem aquelas caretas, a gente olha para aquilo e vê careta. Ele olha para aquilo e vê os seus antepassados. E ela determina o sentido que a gente dá para as coisas. Ela determina as nossas sensações. Então, se vocês me verem aqui comer um morcego, o que vocês vão sentir aqui na sua frente? Nojo, uma repulsa. Mas tem gente que come, que ela determina a sensação e ela se replica, ou seja, a gente replica a cultura. Então, se nós estamos em uma cultura onde a identidade ela é muito valorizada, uma cultura onde as políticas de identidade estão fortes, de alguma forma os nossos filhos que estão crescendo e essas crianças, elas assimilam essa cultura naturalmente. Então, um exemplo disso,
A gente vê o menininho pequeno lá, né, já pega o celularzinho e já passa o dedo. A gente fala, ai, ele é muito inteligente. Não, ele é uma criança normal. O ponto é, ele já cresceu numa cultura do touch. E a gente assimila isso inerentemente. Isso é inerente ao ser humano. Da mesma forma, as nossas crianças vão assimilar essa cultura das políticas de identidade. Então, eu vou falar como pastor, o gabinete pastoral hoje, quando a gente fala de adolescentes e novas gerações, ele está cheio dessas demandas, sobretudo crise no que tange a sua sexualidade, porque hoje em dia não é difícil para eles dissociar sexualidade de identidade. E o que a gente pode fazer pelos nossos filhos? Discipulá-los bem e confiar na soberania de Deus, porque a gente não pode salvar, e isso é o que mais tenho medo. Eu não posso salvar o meu filho, só Deus pode, é a soberania dele. Então o que eu tenho que fazer é discipular o meu filho. Agora, para ser efetivo de forma evangelística, fazer amizade com pais do mundo. Faz amizade, chama para sua casa, comer pizza, coloque seus filhos lá para se relacionarem, compartilha do evangelho, deixa ele sentir o clima da sua casa, sem medo do seu filho ser influenciado. Faz seu trabalho de discipular e traz gente, se relaciona. Outra coisa que vai ajudar você a fortalecer o seu filho: faça amizade com os outros pais da igreja, que tem filho da mesma idade. Convive junto. Seu filho vai construir amizades dentro da igreja. Então, o caminho é o discipulado e intencionalidade para a gente conseguir ensinar, sabendo que a gente vai ter que lidar com isso e tocar com o assunto dos nossos filhos mesmo, que eles vão lidar com isso, porque isso está no imaginário cultural e eles vão assimilar de alguma forma, tá? Sobre a geração 30 anos, eu estou nessa geração, né? Eu não gosto de falar que uma geração é pior que a outra. Eu acho que todas as gerações têm problemas, porque o pecado ele está em todas as gerações, né? Os problemas são diferentes, os desafios são novos. Eu acho que nós estamos em uma fase, e aí a minha geração ali, que é a geração noventista, eu sou de 93, 30 anos, né? Então, a minha geração, a gente viveu uma época de mudança muito rápida. Então, por exemplo, eu lembro do tempo onde a gente não tinha telefone fixo em casa, era orelhão. E olha isso aqui, eu não estou com o celular aqui, né, mas a gente tem Kindle, é muito rápido, não é? A gente vê televisão, você vê filme no celular. Eu estava vendo hoje Real Madrid e Barcelona no celular, tipo assim. Antigamente, cara, você precisava de uma televisão, tubão, era preto e branco. Eu cheguei a ver televisão preto e branco, muito rápido, né? Então eu acho que hoje a gente tem mais dificuldade de discernir a questão de geração, porque quando a gente descobre, já mudou, entende? Então o desafio, na verdade, que eu deixo é para nós como igreja antecipar. Então as pessoas lá fora, por exemplo, quando a gente vê, por exemplo, o TED, que é aquela conferência americana, não é americana, né, mundial, que vai os especialistas, futuristas, os caras estão falando de coisas que a gente não está nem... Os caras estão falando lá na frente. Nós como igreja queremos ter relevância nesse mundo. Nós não, né? Queremos que o evangelho seja relevante nesse mundo, queremos proclamar o evangelho. A gente precisa estar na pegada desses caras. Vamos olhar para as novas gerações, vamos entender, vamos testemunhar para elas. Eu sou diretor da Juventude Batista Mineira, então eu tenho um trabalho com o estado todo, né? Com as igrejas batistas vinculadas à convenção, de forma específica à juventude. E nós temos o Lab 21. O Lab 21 é o laboratório do século 21. Então, nesse laboratório, nós temos cursos de capacitação para liderança de juventude, N coisas, mas nós temos também um laboratório dentro do Lab 21. Então, nós temos alguns líderes jovens, em que a gente faz experimentos com os nossos... Eu sei que é meio bizarro falar isso, mas a gente faz experimentos com os nossos meninos. Então, o experimento que nós fizemos, por exemplo, agora tem a opção de vezes 2, né? No YouTube. A gente começou a falar mais rápido com o adolescente no estudo. Rápido. E a gente percebeu que tem uma efetividade maior. A gente fez um estudo e colocou no nosso curso de liderança. Então, a gente tem que entender essa geração para ser relevante para ela. A gente observou, por exemplo, que o aprendizado e discipulado dos adolescentes, eles são mais efetivos quando você usa mais de processo de gamificação, sabe? Eles são parte da construção do conhecimento.
Então a gente está, por exemplo, formulando um material de batismo, de preparação para o batismo agora, que envolva vídeo, escrito para ele escrever, leitura e ao mesmo tempo Kahoot, prova assim, né? Competição de Kahoot. Que a gente observou que é isso mais efetivo para eles. Então o ponto é o seguinte: a essência dessa geração, a essência é a mesma, a norma. Eles também estão em Cristo. Não há diferença daqueles heróis da fé do passado para essa nova geração. Eles estão em Cristo. O mesmo Cristo que salvou no passado e o mesmo Espírito que habitou nos irmãos do passado é o mesmo Cristo que salvou esses irmãos e que habita neles. Então o que a gente precisa, eu acho, mais é tentar entender o cenário para ser mais efetivo e educá-los dentro dessa perspectiva. É o conflito de gerações, né? Se antes o conflito era só entre 2 gerações, agora são 5, 6 gerações. Então, na nossa igreja, por exemplo, lá na IBC Palmeiras, nós temos 5 gerações dentro de uma igreja. Isso é bizarro. 5 gerações numa igreja é uma loucura. Então é um desafio nosso como igreja, muito grande. Deus nos ajude, né? Amém. Próxima pergunta. Boa tarde, graça e paz. Pastor, o senhor respondeu de forma muito clara a pergunta tema, né? Onde estamos? Que estamos em Cristo. Mas na nossa sociedade hoje, no nosso convívio, nós temos muitas pessoas que falam que são desigrejados. Pessoas que falam que professam a mesma fé que a gente, conhecem a palavra, né? Entre aspas, mas que não aceitam ir na igreja devido a situações que já viveram. Como nós podemos ir contra isso, até mesmo para trazer essas pessoas novamente? Ótimo. Eu busco, primeira coisa, né? Um tempo que eu fui pastor ali na da primeira igreja Batista Vila Pinho, nós plantamos uma igreja na cidade de Juiz de Fora, a partir do público desigrejado. Então, Juiz de Fora é uma cidade onde o neopentecostalismo cresceu muito. E geralmente, onde você tem muito neopentecostalismo, você depois de uns anos, tem gente machucada com a igreja. E acaba virando desigrejada, porque você não tem uma base teológica forte, você tem uma opressão e um sistema extremamente opressivo que machuca as pessoas, e o resultado final é desigrejados. Então nós plantamos uma igreja lá entre desigrejados. Primeira coisa que a gente precisa sempre lembrar quando nós falamos de desigrejados: nós não somos católicos. Os católicos acreditam que não há salvação fora da igreja. Nós acreditamos que não há salvação fora de Cristo. Então a gente não precisa tratar um desigrejado primeiramente como um não crente. Primeira coisa, ou um não salvo. Agora, ele tem um problema. Ele tem uma prática que está fora daquilo que a Escritura nos orienta. Então, o melhor caminho vai ser o discipulado e a abertura. Então, é difícil, né? Não é fácil, mas é o caminho do discipulado, é um ensino bíblico, teológico, saudável. Mas hoje, assim, é um público crescente. Agora a gente também, além do desigrejado, tem o evangélico não praticante, né? Que é uma outra categoria aí. E realmente, gente, e pensa só, é a lógica comum. Não tinha um católico não praticante? Não tinha um católico não praticante porque você estava ali na 3ª, 4ª geração no Brasil de católico. Então o cara, ele é católico porque a família é católica. Agora, a gente já está chegando também na 4ª, 5ª geração de evangélico. Então o cara é evangélico por quê? Porque a família é evangélica. Aí a gente vê na internet o pessoal do evangélico convertendo para o catolicismo, a gente fica, nossa, é o fim dos tempos. Não, é o processo natural, cultural. O cara é evangélico por tradição, porque agora já é 4ª, 5ª geração. Então agora a gente também tem esse adentro aí, né? O evangélico não praticante. Então assim, a gente precisa discipular esse pessoal, compartilhar do evangelho com amor, porque assim, gente, a maioria dos igrejados caiu na mão, não todos, tá? Mas a grande maioria é porque caiu na mão de falso profeta. Então é muito amor, é muita paciência, é difícil,
É um trabalho, às vezes precisa começar em casa, em um pequeno grupo, ir quebrando, ensinando, e Cristo vai ali, né, fazendo, porque é o que eu falei, a igreja é o corpo de Cristo, nós estamos em Cristo, então a gente tem que estar na comunidade de fé. Então é entender o desafio e discipular como a gente discipula todo mundo, e crer também que Jesus cuida das suas ovelhas. Então Jesus quiser trazer, vai trazer, e aí é com Jesus. É o que é meu lema como pastor, é esse: eu não dou conta de tudo, mas eu não sou o pastor das minhas ovelhas. O pastor das minhas ovelhas é Jesus. Eu sou só uma ovelha que fala para as ovelhas assim: vem aqui para a sombra do mestre, que aqui é mais confortável. Ou não, né? Não tão confortável assim. Boa noite, pastor. Boa noite, pessoal. O pastor, eu queria fazer uma pergunta bem simples, né? Pegando o link do que você comentou. Então, assim, se nós sabemos que nós estamos em Cristo, né? A pergunta é a seguinte: como entender que nós realmente estamos em Cristo? Porque, igual você falou, né? Às vezes a gente nasceu, né, no lar evangélico, por exemplo, né? Eu nasci, então, assim, às vezes a gente acha que, nasceu, vai na igreja, vai no domingo, tem esses ritos, né? E aí acaba que a gente se perde e aí às vezes a gente não entende que nós tivemos um real encontro com Cristo. Enfim, é até uma pergunta simples mesmo, mas eu acho que é pertinente a gente fortalecer isso. Como que a gente sabe, né, em meio a essa geração que a gente está, esse meio de informações, como saber realmente que nós estamos em Cristo? Muito bom, tá? Apesar de uma pergunta simples, é uma pergunta muito importante. A conversão, a gente confunde conversão com mudança de ideia, né? Conversão não é assimilação de um conjunto de doutrinas. Você pode criar um conjunto de doutrinas e não ser salvo. Você lê, por exemplo, Hebreus capítulo 6, fala isso, né? Aqueles que participaram do dom celestial, como é que fala? Da comunhão, do partir do pão, fala até das bênçãos vindouras. Obviamente o texto não está falando de perda de salvação, né? Está falando de pessoas que nunca foram salvas. Porque a própria continuidade do texto fala sobre isso. Mas a gente precisa sempre entender que a conversão, ela é novo nascimento. Nós estávamos no estado de morte espiritual, e o Espírito veio por meio da proclamação do Evangelho e traz vida. E aí é um chamado irresistível. Então a gente responde com fé, e aí sim nós assimilamos doutrinas. Então, a pergunta talvez poderia ser assim, né? Como saber que eu estou em Cristo? Como saber que eu experimentei desse novo nascimento? Que eu nasci de novo? Que eu fui vivificado por Cristo Jesus? Eu gosto muito eu acho que talvez a Bíblia apresenta muito como essa forma, como nós lidamos com o pecado, né? Então, como que eu lido com o pecado? Eu lido como alguém que está ali em Romanos, como é descrito em Romanos capítulo 6. Então a gente vai deixar a graça aí superabundar? De maneira nenhuma. Nós morremos com Cristo no batismo e nascemos para uma nova vida. Então a minha relação com o pecado é uma relação de alguém que nasceu para uma nova vida? O pecado, ele me incomoda? Então é um olhar não só para os frutos no sentido efetivo, mas gosto mais da ideia de um olhar para como nós lidamos com o pecado, nosso desejo de fazer a vontade de Deus. Então isso são sinais de uma regeneração real e verdadeira na nossa vida. Então, e essa perseverança também, né? A perseverança talvez é a grande marca desse processo também. Então, olha para a sua vida. Você quer fazer a vontade de Jesus? E eu sei, gente, que tem pecado que acompanha a gente por um tempo, tá? Que é difícil. Mas você é alguém que está disposto a ser pastoreado, está disposto a buscar ajuda. Esses são os sinais. Quem vive em amor com o próximo são sinais de quem foi realmente regenerado e de que está em Cristo, né? Então eu diria isso. Amém. Mais alguma pergunta? Pastor, boa noite, né? Boa noite. Ô pastor, em Mateus também Jesus fala que tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, né? Como que a gente pode lidar com a situação
desse evangelho coach, que prega um bem-estar emocional, diante de vários membros da igreja que sofrem de depressão profunda, angústias extremas, né? E como a gente vai falar com esses membros que eles estão em Cristo, entendeu? Que o fato deles, que Cristo sendo o descanso deles, não os isenta desses sofrimentos emocionais, psicossomáticos, que eles sofrem dentro da igreja. Às vezes muitos fazem uso de remédios aí e tal, e que eles não estão em pecado, eles não, sei lá, eles não devem ser punidos por causa disso, porque tem se oferecido uma vida de bem-estar emocional, aí tem sido vendido isso no meio da igreja. Ótimo. A melhor forma é fazer essas pessoas olharem para Jesus. O próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurado é a mesma coisa que feliz é, ou mais que feliz é. Como pode ser feliz aquele que chora? Ah, Lucas, mas é um choro de alegria. Não, porque serão consolados. Consolo é tristeza. Como pode ser alegre aquele que chora? Então, é mostrando para eles como foi a trajetória de Jesus. O texto bíblico mostra para nós sobre Jesus no Getsemane. Ele estava extremamente angustiado. Jesus passou angústia, como às vezes a gente passa. Então é olhar para Jesus. Jesus sofreu, nós que somos seus seguidores e estamos nele, também sofreremos. Mas nós temos uma esperança, que um dia Deus vai olhar para a gente e vai enxugar do nosso olho toda a lágrima. O mar não vai mais existir, porque a antiga ordem já passou. E aí é o novo céu e a nova terra, como está em Apocalipse. Então, se essas pessoas olharem para Jesus e verem que Jesus sofreu, eu sou como Jesus, eu estou em Cristo, se Cristo sofreu, eu também vou sofrer. Então, enfim, o Evangelho não nos promete tranquilidade, né? No sentido de tudo dar certo, tudo como nós pensamos, mas o Evangelho nos promete a salvação e uma esperança que vai muito para além do que nós podemos mensurar aqui nesse mundo. Então eu diria isso assim, sabe? Olhar para Jesus. Olhando para Jesus, a pessoa vai se identificar com os sofrimentos de Jesus. Se você pegar todos os sofrimentos possíveis que o ser humano pode passar, a grande parte deles, Jesus, ele passou. Então, as pessoas precisam olhar para Jesus e entender isso também, tá? O Evangelho Coach, nem preciso falar, né, gente? Assim, é só uma nova roupagem da teologia da prosperidade, só que saiu da questão monetária ou da confissão positiva, né, do determinar, e foi para entendendo uma geração que sofre mesmo, né, da ansiedade, todas essas questões. E você oferece no Evangelho que vai solucionar isso, mas sim, é uma bizarrice, nós não cremos nisso. E Deus, né, Deus guarde os filhos dele que estão debaixo desses falsos profetas. Que Deus guarde esses filhos dele. Mas, gente, sofrimento ele pode acontecer. Todos nós estamos sujeitos à depressão, à ansiedade, a muitas coisas, esquizofrenia também, doenças, né, de cunho psíquico. Todos nós estamos sujeitos, mas nós temos um Cristo que nos dá uma esperança de que um dia vai acabar. E é isso que a gente tem que confiar. Um dia vai acabar. Amém. Mais alguma pergunta? Obrigado. Pastor, boa noite. A paz. Boa noite. Prazer rever o senhor. Prazer meu. Foi muito pertinente essa compreensão de que hoje estamos em Cristo. E a implicação disso é muito profunda. Nós gastaríamos talvez uma outra conferência só para falar dos aspectos existenciais e dos aspectos práticos do que significa estar em Cristo. Então, longe de querer colocar o senhor numa saia justa, qual a sua opinião a respeito dessa dificuldade que nós enfrentamos
no processo educacional hoje regular, em que os nossos filhos chegam em casa falando que os professores têm ensinado ideologias que não convêm ao ensino regular, e os nossos filhos que se desviam depois que vão para a faculdade. O senhor teria um diagnóstico ou uma sugestão para dizer se é porque eles caíram naquele ditado de que o filho do crente não é neto de Deus, ou seja, eles também teriam que estar em Cristo, ou estão e está acontecendo alguma coisa, alguma experiência com eles, ou não estão em Cristo, enfim, eu deixo para o senhor responder. Ei, voltou. Podia ter parado, né? Vamos lá. Olha, além do discipulado, né, com os nossos filhos, eu acho que a minha geração, ela teve muita dificuldade com esses ambientes. Primeiro, a gente confundiu o discipulado com preparação para batismo. Então, discipulado é o quê? Preparar para batismo, né? Batizou? Está trabalhando na igreja? Ótimo, não tem mais discipulado. Então, a gente não foi bem discipulado. A gente terceirizou a educação cristã dos nossos filhos para a igreja. Percebo muito isso quando eu vejo meus amigos que tiveram um lar cristão. Existiu uma terceirização. Quem que vai educar o meu filho na fé? É a igreja. E a gente sabe que isso é uma responsabilidade, primeiramente, da família. A igreja é um suporte. Quem educa o filho é a família. E um outro fator também é a educação que nós recebemos da igreja. Foi o seguinte: a gente sempre aprendeu assim: não consuma cultura. Então eu lembro quando ia lá, eu sou natural de uma cidade chamada Ubá. Alguém conhece Ubá? Tem gente que conhece Ubá. Tem alguém aqui que é de Ubá? Não, né? Aí era demais. Tem? Não, depois a gente vai conversar. Achei alguém que é de Ubá. Mas eu lembro bem que o pastor especialista em mensagem subliminar nos desenhos da Disney. E ele ia mostrar a cena, a gente ficava com medo. Por quê? Não pode ver desenhos da Disney. Nós sempre fomos ensinados a não consumir cultura. Aí nós fomos para a universidade, êxodo para a universidade. Um governo que na época, né, fez um investimento nisso, então teve esse êxodo. E a gente aprendeu o quê? A não consumir. Só que a gente chegou lá, o que a gente tinha que fazer? Consumir. A gente não sabe lidar com isso. Então talvez a gente precisa mudar a educação, e ao invés de ensinar a não consumir cultura, a ensinar a como consumir cultura. Até porque hoje em dia não dá mais, né? Tem um smartphone, aqui dali é um mundo de cultura para nós, né? Então, a gente pode auxiliar esses jovens nesse processo de educação, porque o ponto é o seguinte: eles vão ter contato com ideologias que são anticristãs. Eles precisam saber como consumir essas ideologias. Eles vão ler, eles precisam ler, na verdade, esses autores, até para poderem ter relevância cultural no combate ou numa apologética, isso, orientando a igreja, orientando os pais. Mas a gente precisa ter uma educação forte, ter esse tipo de conferência que nós estamos tendo aqui, robusta, mas também desde as crianças, para que a gente ensine a eles a como consumir cultura e a responder esses dilemas. No mundo de informação, eles vão ter acesso a essa informação e a gente precisa dar para eles a substância que eles precisam para responder isso. Mas é muito difícil a gente hoje livrar os nossos filhos disso, sobretudo quando se fala de uma escola que seja pública ou de uma universidade também que seja pública. Aqueles que têm o privilégio de colocar seus filhos em uma escola de confissão, acabam que vão sofrer menos com isso, mas tem que ter cuidado também para não fechar seu filho numa bolha, que em algum momento ele vai ter contato com isso lá fora, e ele precisa dessa educação. Dá até medo ter filho, né? Desafio, mas tem que ter, porque é mandamento. Pastor Lucas, vou abrir para a última, que o pessoal eles começaram. Última, ela falou que é rapidinho, então você não precisa delongar muito também não, tá bom? Pode ficar à vontade. Aí se você não quiser responder também, fala: irmã, a gente vai conversar no particular, se for outra saia justa, viu? Boa noite, pastor, paz. Paz. O irmão mencionou sobre a teologia coach, e eu fiquei com uma outra dúvida.
A gente hoje tem realmente muitos pregadores que fazem essa teologia falando sobre a nossa vivência aqui, uma vivência agradável. Entretanto, um outro ponto contrário a esse é que Jesus, ele disse que nós seríamos odiados por amar a Ele, porque o mundo odeia a Ele, nós também seríamos odiados. Quando a gente vai ler e estudar sobre Paulo, sobre os outros apóstolos, a gente vê que eles foram perseguidos e odiados por amarem a Cristo. E hoje, ainda que realmente a teologia coach, ela seja muito, ela enfatiza essa questão do nosso bem, e tudo, nosso bem aqui, eu acho que hoje também a gente vive uma vida bem tranquila. Por mais que todos nós tenhamos dificuldades, a maioria de nós, Deus tem dado prosperidade, tem cuidado financeiramente, no alimento, não nos falta casa, não nos falta nada. Como fazer essa separação entre esse conflito do nosso coração por às vezes estar nessa vida tão tranquila, sendo que Deus, na palavra, há menções de uma vida de sofrimento, uma vida de perseguição. É claro que em outros lugares os cristãos são perseguidos de forma mais emblemática, mas nós, pelo menos aqui no Brasil, no nosso contexto, a gente vive um cristianismo tranquilo. Nós não somos perseguidos e por isso às vezes a gente fica nessa vida mais rasa em relação ao evangelho. Como o Daniel disse, a gente vem na igreja no domingo, vem nas quartas-feiras quando dá, e a gente vai levando o cristianismo dessa forma, sem uma perseguição. Esse conflito de um coração que se depara com a palavra dizendo que nós seríamos odiados, seríamos perseguidos, no nosso trabalho, de repente a gente não se sente odiado, a gente não se sente de uma forma perseguido. Eu sei que a pregação ao sofrimento também não é válida, mas como balancear isso? Em sentir que eu vivo em uma paz que de repente eu não sei se seria o ideal para mim como cristã. Ótimo. Olha só. Se você vê a história da igreja na Bíblia e na história mesmo, você vai ver que a história ela é cíclica, né? Ela vai mudando. Então, por exemplo, tem momentos da igreja neotestamentária em que ela cai na graça do povo. Ela não é odiada. Enquanto outros momentos, ela é perseguida. Então, a nossa grande preocupação deve estar em ser uma testemunha fiel de Jesus onde nós estamos. Eu ser uma testemunha fiel de Jesus onde eu estou, pode ter algumas implicações. Perseguição, e se vier, estaremos prontos para ela. Pode ter implicação nenhuma, pode acontecer nada. Pode ter implicação de muita conversão, e pode ter uma implicação de transformação daquele ambiente para melhor, certo? Então a nossa preocupação é em ser testemunho de Jesus. Deixa eu dar um exemplo sobre isso. Eu pastorei um jovem que trabalhou aqui na Alma Viva. Eu vou perguntar quem aqui trabalhou na Alma Viva não, mas ele tinha que bater meta, vender lá um produto. Quando o pessoal tinha que bater meta, tinha um perfil que era alvo dessas metas. Sabe qual perfil que é? Idoso. Confirma os dados para mim aqui. Ele muitas vezes sofreu muita pressão e quase foi mandado embora porque não conseguiu bater meta, porque ele não fazia isso. Foi perseguição? Não, talvez, mas foi desconforto. Então, a preocupação é ser testemunho de Jesus nos mínimos detalhes. E o que vai acontecer? A gente está pronto, porque a gente quer. A nossa felicidade não está nas coisas estarem bem aqui na terra. Nossa felicidade está em ser como Jesus foi, porque a gente está em Cristo. Pastor Lucas, Deus te abençoe. Foi um prazer ter você conosco, viu? Obrigada, pessoal. E até daqui a pouco, se Deus quiser.